Vamos mergulhar juntos numa história impressionante. A história de um homem que, ao ganhar a visão, acabou perdendo tudo. É uma jornada que nos faz perguntar o que de fato significa enxergar. Para começar, a gente já se depara com duas formas bem diferentes de cegueira. De um lado, um homem que nasceu sem poder ver o mundo. Do outro, um mundo que só consegue enxergar a aparência dele, julgando-o por isso. A grande questão é, qual dessas duas é a cegueira de verdade? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Qual a diferença entre ter a visão dos olhos e ter um discernimento real, um olhar que vai além do que se vê na superfície? Nossa jornada começa bem antes, numa história antiga. A história de um profeta que quase cometeu um erro terrível, justamente por confiar demais nos próprios olhos. O profeta Samuel, uma figura importantíssima, é enviado para escolher um novo rei. E quando ele vê o filho mais velho de Jessé, Eliabe, alto, forte, ele pensa, é ele. Ele se impressiona com a aparência, julgando por padrões totalmente humanos. Mas aí vem a correção divina, uma frase que ecoa através dos séculos. Basicamente, Deus diz, ei, não é assim que eu vejo as coisas. Fica claro que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na casca, mas no coração. E quem é o escolhido? Não é o gigante imponente. É Davi, o caçula, um pastorzinho que nem tinha sido chamado para a cerimônia. A escolha de Deus vira a lógica humana de cabeça para baixo, mostrando que ele enxerga o que ninguém mais vê. Agora, vamos dar um salto no tempo, direto para o Evangelho. E lá a gente encontra outro homem que também era definido pela sua aparência, um homem cego de nascença. A primeira coisa que Jesus faz é quebrar um preconceito gigante da época. As pessoas queriam saber quem pecou para ele nascer assim. E Jesus muda totalmente o foco. Não se trata de culpa. Aquela cegueira era, na verdade, uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. E o milagre em si é muito simbólico. Jesus faz lodo com terra e saliva e passa nos olhos dele. Esse gesto remete lá ao Gênesis, à criação do homem do pó da terra. Não é só uma cura, entende? É como se aquele homem estivesse sendo criado de novo. E tem mais, o nome da piscina, para onde ele é enviado, Siloé, significa enviado. Ou seja, o homem é enviado para se lavar nas águas que simbolizam o próprio enviado do Pai, que é Jesus. É um simbolismo atrás do outro. Mas acredite, receber a visão foi só o começo da jornada. O mais difícil vinha agora, enfrentar um mundo que simplesmente se recusava a acreditar na luz que ele tinha recebido. O primeiro obstáculo vem de perto, dos vizinhos. Eles ficam confusos, céticos. A mudança é tão radical que eles chegam a duvidar se era a mesma pessoa. Ué, não é aquele que ficava pedindo esmola? E o interessante é ver como a fé desse homem vai crescendo a cada confronto. Primeiro ele diz que foi esse homem, que se chama Jesus. Depois, sob pressão, ele já o reconhece como um profeta. E no fim, ele defende Jesus com uma lógica incrível, afirmando que ele só podia vir de Deus. E os pais dele? Bom, eles ficam com medo. Medo das autoridades, de serem expulsos da sinagoga. Eles confirmam que o filho nasceu cego e agora vê, mas se recusam a ir além. Isso mostra o quanto era arriscado ter fé naquela época. E aqui vem o grande empate. Os fariseus, com toda a sua autoridade, decretam: nós sabemos que esse homem é pecador. A resposta do ex-cego é simplesmente genial, um dos testemunhos mais fortes de todos. Ele diz: olha, se ele é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ponto final. Agora a gente chega no clímax de todo esse conflito. É o momento em que a maior rejeição social que ele sofre se transforma no seu maior salto espiritual. Por ter a coragem de defender a sua própria experiência, a verdade que ele viveu, ele é humilhado e expulso da comunidade. A elite religiosa basicamente o excomunga. Só que, às vezes, quando uma porta se fecha, outra, muito maior, se abre. Ser expulso da sinagoga o levou para uma luz ainda mais intensa. Pensa nisso. Rejeitado pela religião, mas procurado por Deus. Jesus vai atrás dele. E nesse reencontro acontece o passo final da sua jornada. Ele não só acredita, mas reconhece Jesus como Senhor e o adora. É a fé completa. E aqui a gente vê a grande ironia da história.
Aqueles que se diziam os donos da visão, os fariseus, na verdade eram os verdadeiros cegos, presos em sua arrogância. E o homem, que um dia foi cego, agora enxergava de verdade, com os olhos do corpo e da alma. Ok, mas depois de toda essa história, de toda essa emoção, o que a gente tira disso tudo para os nossos dias? No fim, tudo se conecta com aquela lição lá do profeta Samuel. A jornada desse cego é a prova viva de que a verdadeira visão não tem nada a ver com aparência ou status. Deus realmente vê o coração. E essa nova visão, essa luz, nos chama para algo bem prático. Como diz o apóstolo Paulo, quem anda na luz não produz obras das trevas. Viver como filho da luz significa produzir frutos que todo mundo pode ver: bondade, justiça e verdade. E para terminar, a pergunta final se volta para nós. E hoje? Quais são as nossas cegueiras modernas? Os preconceitos, as ideologias, os medos? O que hoje nos impede de ver a verdade e de reconhecer a luz quando ela se manifesta bem na nossa frente?